amigas, meus amigos, como é importante para mim estarmos novamente juntos, principalmente abordando um tema tão significativo e presente em nossas vidas, quanto em alto grau, seu complexo entendimento e, obviamente, nossas convicções, nossos juízos no que diz respeito à sua prática em nosso dia a dia. Trago para o debate a ideologia e seus disfarces. Como devemos perceber a ideologia? Primeiro, como uma representação mental trazida por um grupo. Segundo, todos os seus conteúdos e valores são criados e motivados pela informação. Os princípios morais, crenças, valores, padrões e convicções são resultados de processos de manipulação, em sua grande maioria. Há uma classe dominante por trás de todos os interesses. E o mundo passa a ser um objeto talhado pelas formas. A ideologia possui limites? Ela pode ter limites? Para obtermos essa compreensão, precisamos tomar contato com os modelos de ideologia. Tudo começa pelo entendimento de que a ideologia ela é estabelecida como um valor, reconhecida como um valor. A constituição dos valores políticos e morais que se inserem no indivíduo e ou no grupo. A identidade do indivíduo e ou do grupo que define os princípios que guiarão ações ideológicas. Podemos então afirmar que os valores e as vantagens buscam um processo de acumulação. Ou seja, pelo conceito, podemos aqui afirmar que todos os tipos de ideologia nada são senão do que agrupamentos de todos os valores políticos e morais agregados a todas as pessoas, grupos, sistemas econômicos e sociais, direcionados para ações que denotem conveniências e, por que não, a processos de manipulação. Como a ideologia pode trazer em seu interior processo de manipulação, por trás temos a convicção de que, em razão de debates e disputas políticas, o manipulador quer levar o seu público ao engano. A ideologia do manipulador promove a fuga do comprometimento moral com a realidade. O que vamos reconhecer é que a informação ela se coloca mais numa condição de armadilha do que efetivamente de solução. Ideologia, sendo vista como manipulação, tem origem principalmente em debates e disputas políticas, em que há a acusação de que alguém que diz que o discurso de seu adversário é ideológico. Há a presunção de que o acusado esteja inclinado a conduzir o seu público ao engano e, com isso, à manipulação. Entretanto, a problemática é muito mais acentuada nessa direção quando se trata, por exemplo, de redes sociais, comportamento social. Conforme a jornalista e doutora em comunicação Helena Martins, abre aspas, as redes sociais caracterizam-se por conectar diferentes grupos, como anunciantes e consumidores, funcionar a partir de captura e da utilização de dados pessoais, informações como localização e perfis dos participantes daquela relação. Veja, tem tudo a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e de forma automatizada, em geral organizada por meio de algoritmos. Fecha aspas. Aí estão os meios, como grandes organizações de comunicação, que se valem de altas tecnologias de informação para integrar e controlar uma sociedade ou um grupo de pessoas. Não há como neutralizar a ideologia da informação como um mecanismo para ideologizar a ilusão. A ideologia como um mecanismo da ilusão. As ideias precisam se portar contrárias à realidade, distanciando o discurso de uma compreensão racional. O manipulador que busca confundir o manipulado para separar as ideias de uma determinada realidade. A intenção é confundir o indivíduo. Assim como a sociedade, há a confusão de que a realidade da vida, dos atos e das atitudes presentes e futuras não podem ser individualizadas, não podem ser contrárias ao que está determinado pelo líder, que habitualmente pode se colocar como um estranho ao fenômeno. A ideologia
determinada por uma classe dominante. As classes dominantes ideologicamente sustentam a ideia de que interesses e favorecimentos devem estar sob o governo de quem estabelece regras, princípios e normas. Qual seria o paradoxo da ideologia dominante? A ideologia, para ser eficaz, deve dar algum sentido, por menor que esteja, às experiências das pessoas. Pode moldar as necessidades e os desejos daqueles, a ideologia dominante, a quem elas se submetem, mas deve comprometer-se com as necessidades que as pessoas já possuem, captar esperanças e coerências, revesti-las em sua própria linguagem e retomá-las ao meio de modo a transformar-se em ideologia acreditável, possível e interessante. Vamos aqui finalizando. A ideologia cumpre silenciosamente a função de apagar as diferenças como as de classes e fornece aos membros de uma sociedade o sentimento de uma identidade social. Porque os disfarces de uma ideologia criam o sentimento de uma identidade social. A ideologia é um instrumento que frequentemente pode ser de uma forma ou de outra disfarçada. Um grupo político pode usar frases que soam positivas aos ouvidos, mas que, na verdade, estão encobrindo uma agenda mais profunda. Essa tática de disfarce, por exemplo, pode tornar a ideologia mais difícil de ser identificada. Os disfarces da ideologia podem tomar múltiplas formas diferentes, desde que o uso da persuasão e o uso da coerção façam parte dessa realidade. A persuasão pode ser usada para ocultar a ideologia por meio de uma abordagem imperceptível, mas que pode guardar em seu interior comportamentos ardilosos. Uma propaganda pode ser utilizada para trazer a impressão de que existem soluções simples para problemas complexos. Aqueles que se valem da ideologia podem usar frases que conduzem as pessoas a processos de manipulação e fazê-las aceitar suas concepções, ideias, visões, conceitos e padrões. A coerção também pode ser usada para disfarçar a ideologia. Os grupos extremistas podem usar a violência para forçar as pessoas a aceitarem suas concepções. Essa tática é muito utilizada em países que existem governos autoritários, pois assim os governantes podem usar a força para impor suas ideias ao povo. Ao se tentar identificar os disfarces da ideologia, é importante manter a atenção aos sinais sutis da persuasão ou da coerção. Ao se deparar com palavras e frases utilizadas, é fundamental observá-las se estão sendo usadas para ocultar direitos e obrigações que venham a afetar ou inutilizar alguma conduta de ordem moral. Se for o caso, isso pode ser sinal de que a ideologia está sendo disfarçada. Concluindo, afirmamos que a ideologia pode ser disfarçada porque muitas vezes é mais fácil para as pessoas aceitarem uma ideia quando ela é apresentada de maneira imperceptível. É comum em uma grande agenda política ela ser apresentada em fases que tenham em seu interior tons positivos, pois assim as pessoas ficam mais propensas a aceitá-las. Os defensores da ideologia podem disfarçar suas propostas e suas ideias de forma a evitar oposição, introduzindo frases e palavras que soem inofensivas, escondendo assim seus verdadeiros objetivos, evitando que as pessoas venham a se opor. Por isso, na tentativa de disfarçar a ideologia, seus defensores podem sim se valer tanto da persuasão quanto da coerção e até da violência, como já citamos.